Ninguém tem, eu vou perguntar só rapidinho para o Percop. Você tem algum critério indicativo para fazer a reconstrução ao mesmo tempo ou em 2 tempos com o LCA? Você tem algum critério ou você individualiza caso por caso? Eu sigo alguma regra, mas eu acho que individualizar caso a caso é importante. Então, eu acho que talvez a indicação clássica seja o paciente que tem descompensação em varo, sem uma artrose característica, sem um grande pinçamento, em que a queixa principal é a instabilidade ainda. A partir do momento que já existem alterações degenerativas, com formação de osteófito, essas coisas, muitas vezes a queixa já não é instabilidade, a queixa já é mais dor. Então, se a queixa principal for instabilidade, em geral eu faço simultaneamente a reconstrução e a osteotomia. Se a queixa principal é dor e existe instabilidade pequena, com poucos episódios de falseio, eu faria primeiro a osteotomia. Melo. Eu sigo o mesmo critério e eu acho que assim, é muito importante, quando a gente deseja ter um bom resultado de osteotomia, identificar o tipo de demanda física, como o Marco Antônio falou. Então, se tem queixa de instabilidade, deve ser reconstruído junto com a osteotomia. Eu também prefiro fazer num tempo único. Se a queixa é dor, eu prefiro fazer só a osteotomia, sem a reconstrução e cunha aberta. E um dado importante, eu procuro indicar precocemente a osteotomia, antes que as lesões condrais do compartimento medial piorem. Terceiro ponto relevante é que assim, a performance esportiva desse paciente pode piorar depois da osteotomia. Os nossos colegas, o Neilo e o Rodrigo, que militam no esporte, lembro de alguns casos na nossa história de genovaro grosseiro que foram tratados porque precisavam ser tratados, mas que o futebol deles acaba nesse momento. Na verdade, a gente não sabe o porquê o genovaro, se tem alguma relação de genovaro com performance esportiva. O fato é que corrigiu, as coisas tendem a andar um pouco pior. Melo, você tem algum cuidado na indicação do tipo de osteotomia que você faz quando existe uma artrose patelofemoral associada? Via de regra, assim, se a artrose femopatelar é pequena, eu vou fazer a cunha aberta mesmo. Eu acho que é a osteotomia mais adequada para o paciente ativo. Se é uma artrose mais séria, aí eu vou pensar se eu faço osteotomia ou se eu já penso em alguma outra alternativa. Mas ela é relevante, ela pode ser um fator de mau prognóstico. Você pensa alguma coisa diferente? Não, eu concordo plenamente. Eu acho que a partir do momento que começa a haver artrose femoropatelar associada, a gente já começa a pensar em artroplastia. Mas é claro que às vezes você tem um paciente de 45 anos que pode ter um quadro como você está chamando a atenção. Aí eu acho que, sabidamente, no paciente que tem artrose femoropatelar, você vai abaixar um pouco a patela, fazendo a abertura da cunha. Teoricamente, você deveria tender para a cunha fechada. Mas isso é teórico, porque, na verdade, a gente consegue bom resultado também com cunha aberta, mesmo com algum grau de artrose femoropatelar. Se você fez a osteotomia, o ligamento, se você for fazer em segundo tempo, você espera 4 meses, alguma coisa assim, e depois você só indica se houver instabilidade ou uma lesão cruzada anterior, ou cruzado posterior. Parece que o cruzado posterior aceita, não tem muito necessidade de fazer, em muitos casos. O anterior parece que é mais frequente. O que você analisa? Sim, eu acho assim, se você tem um paciente que tem a queixa dele principal foi instabilidade, eu acho que eu partiria direto para a reconstrução simultânea. Agora, se você tem um caso que você opta por fazer osteotomia, e o próprio trabalho que eu mostrei aqui do Laprade, ele acha que talvez pelo fato da gente tensionar o poplíteo, tensionar as estruturas póstero-laterais, a gente consegue algum grau de estabilidade com essa osteotomia. Então, eu não esperaria um curto período de tempo, não. Eu esperaria um período maior em que a pessoa tivesse tempo de se recuperar do ponto de vista muscular. Aí nós teríamos 2 caminhos: esse paciente evoluir bem, conseguir fazer as atividades que ele se propunha, ou então ele começar a ter fenômenos de instabilidade naquilo que ele está se propondo fazer. Aí sim eu faria a reconstrução. Eu respondi? Então você aguarda, então. Eu aguardaria por clínica. Sim, com certeza. Quanto tempo
até ele estiver atuando em alguma coisa. Eu não marcaria um tempo, eu esperaria pela recuperação e veria se ele se transformou num paciente sintomático com fenômenos de instabilidade. Se não, eu adiaria eternamente a reconstrução. Só para te dar O anterior é mais frequente do que o posterior, a indicação. O trabalho dele, eu me esqueci daqueles 35 casos, quantos eram de cruzado anterior e cruzado posterior, mas era misturado, mas ele considerou a coisa simultânea. É claro que no cruzado posterior você não teria fenômenos de instabilidade, mas se você tem com o cruzado anterior, pode ser daí a 3 ou 4 meses, eu acho que valeria a pena reconstruir, se o paciente quer jogar futebol, qualquer coisa assim. Apesar de talvez não ser aconselhado pela artrose, né? Em termos de parâmetro de tempo, em média, uma osteotomia de cunha aberta vai levar aí 2 a 3 meses para consolidar. E você vai ter mais 2 a 3 meses para você fazer uma recuperação de arco de movimento e força muscular. Então, normalmente, essa decisão deve ser a partir do 5º, 6º mês, na minha prática. Eu sei que a gente está com o tempo atrasado, por favor, vamos passar diretamente para o painel 4, então. Tem uma pergunta dele. Última pergunta. Queria saber o seguinte, pelo menos a experiência que eu tenho, quando você faz a cunha de adição, mesmo você usando o guia corretamente, parece que tem uma tendência você aumentar o slope da tibia. E a gente tenta fazer um controle no perfil radiológico, usar o guia, mas vocês têm algum truque, alguma coisa que vocês façam para evitar que isso aconteça? Tem algum outro macete que a gente não sabe? O Frank Noyes, eu vou responder, depois o Melo fala, ele mostra que você deve tentar abrir 50% menos anterior do que posterior. Então, e a forma de você conseguir isso é posteriorizando a placa. Então, quanto mais posterior puder ser a placa, você vai conseguir abrir mais posterior e a frente fica menos aberta, você consegue pelo menos manter o slope original. Se você anteriorizar muito a placa, aí você vai inverter, aí vai ser o problema. Uma coisa que eu pensei é em fazer um guia, que o próprio guia já te desse essa diferença. Você tem, porque você usa aquele guia de 2 chifrinhos, e eles são exatamente iguais. Se você tivesse um guia na frente que ele se comportasse na metade do guia posterior, você conseguiria colocar a placa... Você está falando em relação ao diapasão que você coloca. Você conseguiria colocar a placa no meio, que seria a posição ideal dela, e você manter a abertura para não alterar o slope, porque se ficar igual, o slope vai aumentar. Então, você usa dessa forma, posteriorizando. Posteriorizando e procurando abrir mais posterior do que anterior, sim. As placas mais modernas já vêm num formato trapezoidal. Mas a tem acesso... Bom, logo ela vai aparecer por aí, que a gente é craque nesse ramo de copiar, não é? Mas se você colocar posterior, o que eu faço é como o Marco Antônio falou, eu procuro colocar minha placa quase na cortical posterior da tíbia. E aí você vai ter um resultado legal. É mais difícil de fazer lá, mas é por aí que a coisa deve ir. Nós vamos passar para o painel 4, então. Gostaria de convidar o Dr. Paulo César, secretariar a mesa.